Olá, eu sou André Sobreiro e esse é o 10º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno. Como nós sabemos, a obra de autoria de Allan Kardec, obra fundamental do Espiritismo. Como de costume, vamos à nossa prece. Façamos o nosso movimento de interiorização. É hora de diminuir um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior. É hora de focar o espírito imortal que somos nós. Focar o entendimento da teoria, da ciência, no nosso caso, que norteia a nossa transformação moral. Respire profundamente, pausadamente. Sinta a paz te envolver. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento. Um mal-estar, qualquer coisa nesse sentido, esteja com o pensamento focado no aprendizado, na nossa troca, na possibilidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade e pelo amparo que temos. Obrigado pela presença dos espíritos amigos, Senhor, que vão nos ajudar durante todo esse encontro. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado que norteia a nossa transformação moral. E também pela oportunidade de ofertar esse conhecimento aos irmãos que buscam conosco o conhecimento da obra de Kardec. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo dessa obra. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-vindos, queridos, mais essa oportunidade de estudo que nós aproveitamos para buscar e para fazer o melhor que a gente pode no entendimento da obra da codificação, das obras fundamentais do Espiritismo, né? Nós costumamos chamar de codificação, costumamos chamar de obras básicas, outros vão chamar de Pentateuco, enfim. Nós estamos estudando já, esse é o 10º encontro, para a tentativa de entendimento da 4ª obra fundamental do Espiritismo, que você conhece e eu também como o livro O Céu e o Inferno. Como de costume, a gente inicia com o nosso último slide do encontro anterior, para a gente ir retomando as ideias e relembrando aquilo que Kardec vinha discutindo conosco. Então, no encontro anterior, que vocês viram uma semana antes desse, Kardec vinha nos dizendo assim, e eu vou dividir tela com o slide. O título de espírito independente lisonjeia-lhes o amor próprio, ou seja, de ser um livre pensador, de não se apegar a nenhum tipo de teoria, né? E vamos entendendo de que forma pensam os nihilistas, principalmente, mas também um pouco dos materialistas, né? Em segundo lugar, os incrédulos absolutos, os nihilistas, os materialistas, são ínfima minoria. E na época de Kardec era assim, e nos dias de hoje também não é muito diferente, porque você sabe, eu também, que para a gente acreditar em alguma coisa, nós precisamos ter fundamentos filosóficos, nós precisamos encontrar lógica naquela teoria que nós acreditamos, e aí nós nos lembramos que o nihilismo e o materialismo, eles se pautam única e exclusivamente na negação. E vem um pouco daquele argumento de Kardec lá no livro dos Médiuns, que vocês, alguns aqui estudam conosco nas segundas-feiras, no canal da Rede Amigo Espírita, quando Kardec muitas vezes vai discutir aquele argumento que alguns irmãos nossos têm contra o Espiritismo, quando eles dizem assim: eu não acredito, portanto não existe, colocando a sua opinião como expressão da verdade. Kardec prossegue: sofrem a contragosto, ou seja, não gostam de enfrentar, não gostam de encarar, não gostam de admitir o ascendente, o crescente da opinião contrária, ou seja, daqueles que veem sentido na vida, nos valores, nas instituições, e são mantidos por uma força material. Mas se a credulidade absoluta chegar um dia ao estado de maioria,
a sociedade estará em dissolução. Então, essa incredulidade absoluta, esse niilismo, esse materialismo, esse viver por nada, se algum dia essas teorias chegam ao topo, ou a maioria, nós vamos ter problemas. Graças a Deus, cada vez menos pessoas acreditam nisso. As pessoas têm valores, apesar de muitas vezes confusos. Nós temos valores, nós temos crenças, e esses valores, essas crenças, esses objetivos norteiam a nossa caminhada durante a encarnação. É o que tende à propagação da doutrina do niilismo. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje, Allan Kardec, nos dizendo assim. É aquele exemplo, como vocês viram no slide anterior, tinha um número 2 no final, que evidentemente Kardec vai fazer um comentário, um adendo. Então nós vamos estudar esse adendo. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca declarada incurável. Então veja a perspectiva dele frente à ciência. A ciência dizia que essa doença é incurável. A ciência dissera, ele pode morrer dentro de 8 dias, como dentro de 2 anos, mas daí não passará. Então veja, não tem perspectiva, ele só tem dúvida de quando vai ser essa tal morte ou desencarnação. O jovem sabia disso. Imediatamente abandonou todo o estudo e entregou-se a todo tipo de excessos. Quando lhe mostravam quão perigosa era a vida desregrada no seu estado, ele respondia, que me importa, já que só tenho 2 anos de vida? De que me serviria cansar o espírito a aprender? Aproveito o melhor possível os últimos momentos e quero divertir-me até o fim. Aí Kardec complementa, eis as consequências lógicas do niilismo. Ou seja, a consequência lógica do niilismo é não ter perspectiva. A consequência lógica do niilismo é não ter fé no futuro, porque tudo pode acabar a qualquer momento. Para o niilista, segundo Kardec, não existem valores, não existem crenças, a vida é vivida um dia de cada vez, sem grandes perspectivas. Então, para que me esforçar? O materialismo traz também essas consequências. Por que eu vou me esforçar para aprender? Por que eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, se nada disso vai me servir lá na frente? Então veja que a crença no espiritualismo, e principalmente naquilo que o espiritismo nos traz, muda a nossa perspectiva de futuro. Faz com que a gente pense no futuro de uma forma diferente. Faz com que a gente pense no futuro de uma forma mais lógica, de uma forma mais sábia, de uma forma mais equilibrada, porque a fé no futuro faz com que a gente foque as nossas atenções no presente, no sentido da construção, porque eu não posso ter medo do futuro. O que vai acontecer no meu futuro é consequência das minhas escolhas de hoje. E Kardec prossegue ainda nesse relato do jovem. Dividindo tela. Se esse jovem fosse espírita, teria dito para si mesmo, a morte destruirá apenas meu corpo, que deixarei como uma roupa desgastada, mas meu espírito existirá sempre. Eu serei em minha vida futura o que tiver feito a mim mesmo nessa vida. Ou seja, nós colhemos, entre aspas, na chamada erraticidade, que é a vida futura, a imortalidade, as consequências das escolhas que fizemos e fazemos durante a encarnação. Nada do que eu adquiri aqui de qualidades morais e intelectuais se perderá, pois serão ganhos para o meu adiantamento. Então, segundo o espiritualismo como um todo, mas principalmente para o espiritismo, porque a maioria das crenças espiritualistas, vamos entender essa diferença, fixa o destino, ou seja, o bom vai para o céu, o mal vai para o inferno. Nós espíritas não acreditamos nisso, nós espíritas acreditamos que o progresso é contínuo, e que céu e inferno não são lugares, e sim estados de espírito. Então tudo que nós fazemos tem serventia sim no nosso processo de adiantamento espiritual. Toda imperfeição da qual eu me despojar é um passo a mais na direção da felicidade. Veja, ele está falando em despojar-se das imperfeições e não apenas em resgatar as faltas. É bom a gente entender isso. Minha felicidade ou infelicidade no porvir, no futuro, dependem da utilidade ou inutilidade de minha existência presente. E aqui vale uma pergunta moral.
nós estamos fazendo da nossa existência corporal atual, da atual encarnação, uma encarnação útil, uma encarnação proveitosa no nosso processo de amadurecimento? É, portanto, diz Kardec, do meu interesse, lógico que ele está colocando as palavras aqui do jovem, citado no slide anterior, se ele fosse espírita, é, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, lembra? 8 dias ou no máximo 2 anos, e evitar tudo que poderia diminuir minhas forças. Aí Kardec pergunta, porque aqui termina o relato do rapaz: qual dessas duas doutrinas é preferível? Pergunta reflexiva, pergunta boa, né? Qual das duas doutrinas é preferível? Uma doutrina que não te dá perspectiva, portanto você vive sem um motivo, sem uma causa, sem valores, sem crenças, sem objetivos? Ou uma doutrina que te mostra os objetivos da vida, na qual nós acreditamos instintivamente, porque a imortalidade ela é uma crença quase que geral, são pouquíssimos os materialistas e os nihilistas, como nós vimos no slide anterior. Então a grande maioria de nós acredita sim na imortalidade da alma e no cumprimento das consequências das escolhas que nós fazemos durante a encarnação. Qual das duas doutrinas é preferível? O niilismo ou a doutrina do nada, ou seja, viver sem um objetivo, sem uma causa, sem valores, sem crenças, sem objetivos de vida? Ou viver por alguma coisa? Ou viver consciente de que o futuro depende das escolhas que nós fazemos hoje, o nosso sofrimento de hoje, consequência do passado. A paz ou a perturbação do futuro dependem das nossas escolhas de hoje. Eu não tenho dúvida para dizer que essa segunda doutrina, que é a consequência moral das pesquisas de Allan Kardec, a imortalidade, a reencarnação, o progresso, segundo o princípio de causalidade. Essa doutrina, ela tem características de consolação extraordinárias. E aqui a gente sai do relato do rapaz e volta para o texto de Kardec. Dividindo tela, Kardec nos diz assim: sejam quais forem as consequências, se ela fosse verdadeira, seria preciso aceitá-la, e não seriam sistemas contrários, nem o pensamento do mal que daí resultaria, que poderiam fazer que ela não fosse. Então, sendo verdade, mais cedo ou mais tarde ela tem que ser aceita, seja qual for a teoria, porque ela é uma verdade. E aqui nós nos lembramos do espírito Erasto, no livro dos Médiuns, quando ele nos diz que é melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. A gente fica pensando, fala, meu Deus, como é que eu posso rejeitar uma verdade? É simples, ela é uma verdade. E por ser uma verdade, você pode rejeitar quantas vezes você quiser, você pode fugir, você pode fazer o que você quiser, querido. Ela vai cruzar o seu caminho até você aceitá-la, porque ela é uma verdade. Então vamos voltar para o texto de Kardec aqui para a gente entender. Sejam quais forem as consequências, se ela fosse verdadeira, seria preciso aceitá-la. E não seriam sistemas contrários, nem o pensamento do mal que daí resultaria, que poderiam fazer que ela não fosse. Ou seja, a verdade é a verdade, independente dos argumentos contrários, independente de todos aqueles que a combatem. E lembre-se, Kardec está falando para a gente lá no último slide do estudo anterior sobre o niilismo. Então, se a doutrina do niilismo fosse verdade, qualquer argumento não seria suficiente para combatê-la. Gente, a verdade é sempre a verdade. E quando nós falamos que a verdade é sempre a verdade, que o mal e o bem não são relativos, o mal e o bem são absolutos. O relativo é a apreciação do bem e do mal. O que significa isso? Eu posso ver o bem onde você vê o mal, e um dia nós vamos saber quem está certo. Então veja, a mesma ação admirada ou observada por duas pessoas leva a conclusões diferentes. Por quê? Porque a apreciação do bem e do mal são relativos. Mas o bem e o mal não são relativos. A verdade não é relativa.
Nós, imperfeitos, temos parcelas da verdade e interpretação dessas parcelas. Então a gente acaba relativizando tudo, mas os espíritos puros, que já têm plena comunhão com Deus, sabem qual é a verdade. Mas vamos voltar para o texto de Kardec aqui, passando para o próximo slide, quando ele vai argumentar da seguinte forma. Ora, não se deve dissimular o ceticismo, a dúvida, a indiferença. Ganham terreno a cada dia apesar dos esforços da religião. Isso é positivo. Por quê? Porque a religião da época não conseguia, através da sua explicação, do seu argumento, da sua retórica, convencer. O século 2019 já era pautado por uma lógica. O pensamento daquela época já exigia uma explicação mais concreta. As pessoas precisavam entender, as pessoas precisavam saber, as pessoas já estavam aprendendo a ouvir a argumentação. E diz Kardec, ó, isso é positivo, isso é concreto, isso é sabido. Isso não é argumentação, isso não é discussão onde alguém argumenta daqui e o outro argumenta de lá. Isso é fato. E ele prossegue. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal modo que se ela permanecesse na imobilidade, em um tempo dado estaria irremediavelmente ultrapassada, que é o que acaba acontecendo. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão abandonando os pensamentos religiosos. Por quê? Porque não estão encontrando ali a lógica, não estão encontrando ali a condução de um raciocínio pautado em lógica, em argumentação que faça sentido. Então as pessoas acabam deixando de lado os pensamentos religiosos, e aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar os céticos, não necessariamente materialistas, não necessariamente nihilistas, mas céticos. Aqueles que não cedem a nenhum tipo de pensamento religioso, porque não encontram neles nenhuma lógica, e aí acabam criando uma barreira psicológica para todo tipo de pensamento religioso. E é isso que dificulta muitas vezes a entrada do espiritismo na vida emocional dessas pessoas, porque se fecharam para as religiões. Ao contrário do que a gente tem encontrado, graças a Deus, quando o pouquinho que a gente tem feito, aqui eu trago essa informação não como exaltação à minha própria personalidade, mas sim para a gente entender o quanto que a lógica, a maneira de argumentar, o bom senso, o raciocínio crítico, não no sentido de falar mal, mas no sentido de pegar aqueles pontos dúbios e deixar claro que aquilo não faz sentido, tem nos ajudado a colaborar para a transformação de algumas pessoas totalmente céticas, totalmente agnósticas, não ateus, porque acreditam em Deus, mas agnósticos no sentido de não acreditar nas religiões, e têm encontrado, no pouquinho que a gente tem conseguido fazer nesse estudo do livro Céu e Inferno, no estudo da Revista Espírita com o meu querido parceiro Dejair, no estudo do Livro dos Médiuns, tem encontrado lógica na nossa maneira de dizer, de explicar, de comentar e de argumentar, e tem se sentido tocados pela lógica da doutrina espírita. Então aqui eu fecho esse raciocínio, deixando claro que a lógica é da doutrina. Apesar das pessoas, algumas extremamente céticas, têm simpatizado, vamos dizer assim, com a nossa maneira de explicar, a lógica é da doutrina. Mas graças a Deus, a nossa maneira de entender Kardec tem sido útil, isso nos deixa muito felizes, e mais uma vez eu deixo claro que aqui eu não estou vangloriando a minha personalidade. Eu sempre deixo claro, e é isso que o meu coração diz, eu sou um aluno que passa o pouquinho que sabe para as pessoas. Mas graças a Deus a gente tem conseguido ser útil. E Kardec prossegue, a gente vai dividir tela de novo. O que lhe falta nesse século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, atentem para esse detalhe que foi exatamente o que a gente falou,
é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, por fatos concretos, ou seja, o que falta é a comprovação. Nunca se conseguiu comprovar, graças a Deus, isso hoje, né, século XXI, ciência e o próprio movimento espírita estudando e entendendo as situações, nunca se conseguiu comprovar que as almas boas iam para o céu e que as almas não boas iam para o inferno. Enquanto que a tese, ou uma das teses do Espiritismo, que é a comunicação com os mortos, derruba os argumentos daqueles que dizem que ninguém voltou para contar o que acontece. Que ninguém voltou para contar como é que funciona do lado de lá. Voltaram, entre aspas. E todos os pensamentos religiosos têm como base a comunicação com os espíritos, com os anjos, com Deus, ou seja, com seres extracorpóreos. Então veja que a comunicação com o chamado plano espiritual nunca foi uma novidade. Então dizer que não há comunicação com o invisível dentro de religião é pregar uma coisa em que não se acredita e que não tem fundamento nas próprias religiões, mesmo que elas não acreditem na comunicabilidade, do jeito que o Espiritismo nos ensina. Então, retornando para o texto de Kardec, ele vinha nos dizendo assim: o que falta às religiões neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, veja que a pregação de Kardec é em cima disso. Se você estudou conosco o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, do Método, Kardec pautou todo esse capítulo exatamente nisso. Fica para a doutrina espírita aqueles que entenderam a força da sua argumentação, não apenas aqueles que se pautaram nos fenômenos. E diz Kardec ali, no Livro dos Médiuns, nesse capítulo chamado do Método, que a argumentação, a lógica, convence muito mais do que o fenômeno. E para encerrar esse trechinho, Kardec diz assim: é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, fatos concretos, ou seja, a comprovação. E ele prossegue: é também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Então veja que nada na ciência desmente o que nós temos dito de espiritismo, que Kardec deixou, na verdade, né? Vamos colocar isso de forma correta. O que Kardec deixou há mais de 160 anos, a ciência não consegue desmentir por um motivo muito simples. A ciência não tem condições nem de comprovar e nem de desmentir os princípios fundamentais da doutrina espírita, porque não existe nenhum aparelho, nenhum método para investigar espíritos, mensurar fluidos. Olha só. O objeto da ciência formal é a matéria. O objeto da ciência espírita é o espírito imortal. As duas não conseguem se misturar. E Kardec prossegue: se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então pensa nisso. Se os fatos mostram uma coisa que a religião mostra outra, como é que eu posso continuar acreditando nesse pensamento religioso? Foi o exemplo que Kardec trabalhou ao dizer que muitas vezes a religião fala branco. Os fatos, as situações da vida falam outra coisa. Como é que eu posso continuar acreditando nisso? E se você quiser um exemplo prático, como é que eu posso continuar acreditando na religião que diz que a pessoa não boa estaria sofrendo por toda a eternidade naquilo que eles chamam de inferno? E muitas vezes você conhece uma pessoa que cometeu uma falha durante a encarnação, mas tinha o coração bom. Ou seja, ele é um pecador. E segundo essa teoria, está condenado. A lógica mais elementar já nos diz que não pode ser assim. E aí vem a doutrina espírita para nos libertar. O inferno que nós carregamos em nós, não é para onde a gente vai. Que nós carregamos em nós é a nossa consciência. A consciência culpada pelos erros e pelo sofrimento que nós causamos ao outro, mas também nos tranquiliza, dizendo que o sofrimento que nós causamos ao outro pode ser reparado.
a oportunidade de reparar o erro e de pedir perdão nunca será negada pelo Deus que nós acreditamos em doutrina espírita e pelas leis perfeitas criadas por esse Deus. Aqui nós encerramos então o 10º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, agradecendo a presença de cada um de vocês e rogando humildemente que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse material. Gratidão aos nossos amigos também, não só os que estão presentes agora, mas os amigos que acompanham pela Rádio Deus Conosco, que já há 3 ou 4 encontros vem veiculando esse estudo na sua programação. Obrigado a cada uma das pessoas que através da Rádio Deus Conosco tem acompanhado, aos dirigentes e trabalhadores da Rádio Deus Conosco, a cada um dos colaboradores que ofertam os seus estudos para a rádio, e rogamos a Deus a continuidade de cada um dos trabalhos, para que a gente possa continuar trabalhando, crescendo, transformando a nós mesmos e ofertando material com o máximo de qualidade que a gente conseguir. Obrigado.